Na nossa aula de hoje, então a gente vai trabalhar esse conteúdo que é a respeito do movimento uniformemente variado. Na nossa última aula, a gente trabalhou o conteúdo que era a respeito de movimento retilíneo uniforme. Qual que era o detalhe desse tipo de movimento em que eu expliquei para vocês na semana passada? O movimento retilíneo uniforme, ele é um tipo de movimento em que eu tenho uma velocidade constante. E aí eu falei para vocês que a ideia de velocidade constante é quando a velocidade em momento nenhum da trajetória sofre alteração. A mesma velocidade que iniciou o processo é a mesma velocidade que vai permanecer durante o processo e é a mesma velocidade em que o meu processo vai finalizar, em que a trajetória vai finalizar. A velocidade ela não se altera para nada. Por isso que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, um movimento em que eu tenho uma velocidade constante. Só que existe um outro tipo de movimento em que a gente consegue observar uma variação da velocidade. Esse movimento em que eu consigo observar essa variação da velocidade, ele se chama justamente movimento uniformemente variado, que é o nosso conteúdo de aula para essa semana. Movimento uniformemente variado. Então vamos começar aqui com essa primeira notação. Vamos colocar aqui o nosso título, né? Vamos desenhar, vamos colocar aqui a especificação do nosso título para a gente já poder iniciar esse nosso conteúdo semanal. Acompanhe aqui comigo a dinâmica que a gente tem para esse tipo de movimento. Então coloque aí na sua anotação esse nosso próximo conteúdo. Movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Bacana? O movimento uniformemente variado, ou MOVE, abreviação para uma sigla que a gente usa para abreviar esse tipo de movimento, ele é um tipo de movimento que ele acontece agora com velocidade variável. Ao longo da trajetória, a gente vai acabar percebendo que um determinado móvel, que um determinado objeto, ele vai mudando a sua velocidade. A velocidade ela começa com um valor e a cada medida de tempo que vai passando, a cada escalonamento de tempo em que vai mudando, eu tenho uma mudança na velocidade. Quando é que acontece, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, uma aplicação do movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado, ele explica justamente os movimentos de aceleração e desaceleração de objetos. Às vezes você está lá, por exemplo, no carro, na bicicleta, na moto, no ônibus, e aí quando esse automóvel começa a se locomover, ele sai da inércia, sai da estática e começa gradativamente a se movimentar, eu tenho a aplicação do movimento uniformemente variável. Ele começa a adquirir uma velocidade. E aí, quando precisa parar esse automóvel, a gente também tem uma aplicação do movimento uniformemente variado. Você vai desacelerando gradativamente o veículo. Como a velocidade, nesse caso, ela é variável, nesse tipo de movimento, a gente vai trabalhar com uma aceleração. Coloque aí, ó, aceleração. Aceleração. Deixa eu só corrigir isso aqui. Constante. Isso daqui que é interessante nós identificarmos nesse tipo de movimento. O módulo da aceleração, o valor da aceleração, é sempre um valor constante. Isso que agora não vai mudar. Então significa que ou o objeto está constantemente acelerando, ou o objeto está constantemente desacelerando, freando, vamos pensar desse jeito. Então esses são os detalhes muito importantes para o movimento uniformemente variado. Agora, matematicamente, como é que eu posso trabalhar as relações matemáticas para esse tipo de movimento? A primeira relação que a gente precisa aprender
é como determinar a aceleração de um móvel. Então vamos calcular por tópicos, vamos determinar aqui por tópicos como que a gente define cada uma das variáveis nesse tipo de movimento. Então primeiro, como é que eu determino a aceleração? Vamos primeiro determinar o valor da aceleração. Já que ela vai adquirir um valor constante, ela não vai sofrer mudança. Olha como eu determino a aceleração. O módulo da aceleração a gente vai definir da seguinte forma. Se liga na formulazinha. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Bacana? É assim que a gente vai calcular a aceleração. Se liguem nas unidades. A velocidade nós vamos trabalhar em metros por segundo. O tempo nós vamos usar ele em segundo. Então, consequentemente, a aceleração ela vai sair nessa unidade aqui, metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades que a gente serão as unidades que nós poderemos aplicar nos exercícios que envolvem aceleração. Então a primeira coisa é poder trabalhar o cálculo, a determinação de qual é o valor da aceleração. Uma vez que nós definimos a aceleração, nós podemos definir, em segunda instância, em segundo momento, a equação horária da velocidade, que é poder descobrir quanto vale a velocidade em um determinado momento, em um determinado tempo do meu movimento. E aí essa equação horária da velocidade a gente define assim, como velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. A gente pode trabalhar desse jeitinho aqui, velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então isso daqui é uma segunda equação, uma segunda função em que a gente pode trabalhar essa relação da aceleração, só que agora aplicada à determinação da minha velocidade. Da mesma forma que eu tenho uma equação horária da velocidade, eu também posso determinar uma equação horária do espaço. Equação horária do espaço, que é determinar, só corrigir aqui, equação horária do espaço, que é poder determinar qual é o espaço percorrido por um objeto, por um determinado móvel, dentro do movimento uniformemente variável. Como é que eu calculo essa equação horária? Como é que eu uso a determinação desse espaço? Para a equação horária do espaço, a gente vai usar o seguinte, espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial que multiplica o tempo mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Então aqui eu tenho uma outra equação para poder aplicar. Antes da gente prosseguir, antes de nós continuarmos com outras equações, tem mais uma equação que eu quero apresentar para vocês. Não vamos deixar passar as unidades, vamos colocar as unidades em que eu posso estar trabalhando cada um desses valores. Vem aqui comigo, Vou colocar quais são as unidades, Essa velocidade aqui na equação horária da velocidade, ela é em metros por segundo. Essa velocidade inicial também em metros por segundo. Essa aceleração no SI, no Sistema Internacional, metros por segundo ao quadrado. E esse tempo a gente vai usar em segundos.
Essas são as unidades que nós vamos trabalhar aqui para essas equações, tá bom? Vou colocar aqui desse jeito. Aqui embaixo, na equação horária do espaço, como é que a gente vai trabalhar essas unidades? Ó, vem aqui comigo. O espaço inicial, a gente vai trabalhar ele em metros. Perdão, o espaço final. O espaço inicial também em metros. A velocidade inicial, metros por segundo. O tempo em segundos. Do outro lado, a aceleração, metros por segundo ao quadrado. E o tempo, de novo, em segundos. Então, essas são as unidades em que nós vamos trabalhar essas equações. Para a gente finalizar, eu tenho uma última equação, que é uma equação auxiliar, tá bom? Essa daqui, o bacana dela é porque você consegue resolver todo o exercício sem usar ela. Ela a gente só acrescenta para poder facilitar uma determinada resolução. Mas se algum dia você chega a esquecer dessa equação, não há problema nenhum, que é uma equação que nós chamamos de equação de Torricelli. Na minha equação de Torricelli, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A velocidade final ao quadrado ela é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes que multiplica a aceleração que multiplica o ΔS, que é a variação do espaço. Então, com a equação de Torricelli, eu consigo ter uma nova equação que irá nos auxiliar para poder trabalhar, para poder chegar num valor final para determinado exercício. Bacana? Então, com essas 4 equações, a gente consegue trabalhar muito bem qualquer movimento uniformemente variado. Vamos colocar aqui ó, as unidades. Essa velocidade ó, em metros por segundo. Esse V0, que é a velocidade inicial, também em metros por segundo. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. E esse ΔS em metros. É a variação do espaço. Bacana? Então estão aqui as nossas equações, como a gente trabalha as equações para o movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal?